Questão que turbinou a galera, questão 10, que turbinou a galera, mas a gente tem aqui, a gente vai tentar mostrar para você o efeito técnico gramatical, tá? Para você entender essa diferença de artigo para pronome demonstrativo, tá? O artigo definido e pronome demonstrativo. Eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui, deixa eu ver se eu consigo achar isso no texto, antes de a gente começar efetivamente essa questão aqui. Eu acho que foi logo no inicinho aqui, ó. Opa! Foi logo no inicinho aqui, tá assim, ó. Entre as sugestões que vieram da editora sobre o meu novo livro, havia a sugestão de trocar índios por indígenas. Esse A aqui é pronome demonstrativo aquela ou é o artigo definido a? Olha o terror. Ele é o artigo definido a. Sabe por quê? Porque ele faz relação com o substantivo sugestão, que já foi colocado aqui no plural, mas agora ele retoma apenas como um. Tá? A sugestão de trocar índios por indígenas. Então é um recurso aqui que a gente vai observar que é a chamada elipse, e essa elipse ela se baseia na omissão do substantivo por conta da inserção do artigo. Beleza? Então é basicamente isso. Então faz subentender aqui a palavra sugestão, correto? Correto? Olha só. Entre as sugestões que vieram da editora sobre o meu novo livro, havia a sugestão de trocar índios por indígenas. Esse A aí, ele é artigo, diante de um substantivo, já colocado anteriormente, beleza? A diferença é que ele estava no plural e agora singular, tudo bem? Então o A, artigo, faz subentender o substantivo sugestão. Ok. Agora, vamos pegar essa questão 10 aqui. Continua comigo aqui. Em outro dia, ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de judeus, agora tinha de dizer pessoas judias. Ô terror, esse os aqui ele retoma quem? Outro dia, ouvi um podcast americano, um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou aí nesse caso, que sempre chamou o escritor de sua religião, é o escritor de sua religião? Não. Ele não chamou o escritor de sua religião, não. Ele sempre chamou aqueles de sua religião, não são os escritores, aqueles de sua religião. Então note, lá no início do texto, note que aqui, olha só, o A, artigo, ele define, particulariza a sugestão que já tinha aqui no texto anteriormente, correto? Ele explicita mais, ok? Agora olha isso daqui, olha o tom generalizante que é natural do pronome demonstrativo. Olha só. Sempre chamou aqueles, sejam lá quais forem as profissões. Aqui ele falou de um escritor. Outro dia eu ouvi num podcast americano um escritor judeu indignado porque ele, esse escritor judeu, que sempre chamou as pessoas de sua religião de judeus. Ele sempre chamou as pessoas de sua religião, onde ele tinha colocado aqui anteriormente a palavra pessoas ou os judeus aqui. Anteriormente não falou nada. Judeu aqui, ó, é escritor judeu. Judeu aqui é adjetivo. Está vendo só? Então, veja, o artigo ele foi colocado para se subentender um substantivo colocado anteriormente. E isso é um recurso elíptico, beleza? De coesão. Aqui, aí nós temos o artigo A. Aqui, o os, ele não substitui palavra alguma anterior. Ele vai simplesmente colocar o seguinte, olha, chamou aqueles de sua religião. Quem são eles? Não foram colocados anteriormente no texto. Por isso, moçada, que esse vocábulo os aqui não é artigo, e sim o pronome demonstrativo os, e nesse caso o pronome demonstrativo reduzido. É a mesma coisa de aqueles. Olha só o tom generalizante. Chamou aquelas pessoas de sua religião, aqueles indivíduos de sua religião de judeus. Por isso é pronome demonstrativo, alternativa C.